Boa noite a todos, vamos para mais um vídeo do canal O Marcionita. O nome do nosso vídeo é Márcio, representado pelo canal Marcionita, versus o canal Sotaná. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Amigos, neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre uma heresia que foi combatida pela igreja logo no seu início, porém, hoje nós encontramos elas frequentemente nos debates na internet, em púlpitos de igrejas evangélicas. E esta heresia ela é apresentada com uma roupagem nova, com uma linguagem mais sutil, mas ela tem a sua origem com um herege chamado Marcião. Boa noite ao idealizador do canal Sotaná. Meu nome é Edson Gomes, sou o Marcionita e o idealizador do canal O Marcionita. Sendo marcionita, me senti na obrigação de me contrapor ao seu vídeo sobre a teologia marcionita. Bom, já de começo tenho a te dizer que eu tenho uma certa aversão à palavra teologia. Não existe teologia marcionita, mas sim existe o marcionismo. Vendo seu vídeo, tentando colocar o marcionismo como uma heresia, me senti impulsionado a me contrapor ao seu vídeo. Sempre lembrando que não condeno quem se contrapõe ao marcionismo, pois existe um ditado que o vencedor é quem conta a história. Sabemos que a doutrina marcionita e gnóstica foram derrotadas pela ortodoxia, Ortodoxia é a atual Igreja Católica. A Bíblia marcionita foi queimada e todos os estudos da escola de Alexandria também foram. Principalmente depois que a Igreja Católica se uniu com a força de Roma. Então eles começaram a perseguir os marcionitas até a sua extinção. Então os marcionitas foram realmente extintos, Bom, hoje o que você vê fácil aí na história é o que a Igreja Católica quis que ficasse. O restante a gente viu, ele queimou as Bíblias marcionitas, queimou a Biblioteca de Alexandria e assim por diante, E se não é milagre, de nós termos aí em 1945 a Biblioteca Nag Hammadi, dificilmente a gente veria os livros ou leria os livros que a Igreja Católica expurgou da sua Bíblia, Então, a Igreja Católica, sendo a vencedora, ela que contou a história do jeito que ela quis. Os derrotados ficaram calados, mudos e mortos. Então, ela contou do jeito que ela achava melhor para ela. Colocou o Márcio como herege, que o marcionismo era uma doutrina totalmente herética. Porém, nós temos hoje, no século XXI, muitos estudiosos bastante interessados na doutrina marcionita. Se você der uma olhada, eu coloquei aí uma imagem de vários, de até dezenas de livros que os americanos estudam, o marcionismo, ou seja, eles livros sobre o tema marcionismo, porque o tema marcionismo ele é empolgante e bastante interessante. No meu ponto de vista, é lógico, é a única verdade a que nós devemos seguir. Bom, mas esse é meu ponto de vista, Márcio, ele fez o primeiro cânon, não sei se você sabia, em 120 da nossa era cristã. Depois, a Igreja Católica fez seu cânon em 367, promulgada pelo bispo Atanásio da Igreja, então, católica. E todo mundo esconde que essa Bíblia marcionita foi a Bíblia entre os irmãos por mais de 100 anos. Isso a história não conta. É lógico que não conta, porque nós fomos derrotados, e o vencedor é que conta a história do jeito que ele quer. Infelizmente, notei que seu vídeo entrou no embalo da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Você disse com todas as letras que Márcio era um herege. Agora, quem disse isso foram bispos da Igreja Católica, como o bispo de León, Tertuliano, e assim por diante. Eu perguntaria, você é católico? Ah, eu creio que não. Então, como você defende uma afirmação de bispos católicos, Engraçado isso.
Notei no seu canal que até a sua barba que você tem nos dá a entender que você tem uma certa queda pelo judaísmo. Me parece, pelos seus vídeos, que você defende isso de unhas e dentes. Talvez você precisaria saber o que os judeus pensam dos gentios metidos a judeus. Talvez uma passadinha no Talmud judeu seria bom para você quebrar esse personagem seu judeu aí. Você falando que Márcio é um herege, voltando a essa afirmação, você está sendo conivente com a Igreja Católica. Repito, você é católico? Não, mas respeito o que eles afirmam. Engraçado isso, né? Os judeus até gostam do marcionismo. Já debati com vários judeus, pois nós somos claros e definidos. Afirmamos que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo. Porém, esse cristianismo judaico que você defende, né, afirma que são uma única pessoa. Os judeus não acreditam que o Deus do Velho Testamento seja o mesmo que o do Novo, não é verdade? Relembrando então que a Igreja Católica foi a vencedora sobre o marcionismo, que ela queimou todas as Bíblias marcionitas, perseguiu os marcionitas até a extinção, e ela escreveu como quis a história de Márcio e a sua igreja, rotulando ele como herege. Antes de nós irmos para a história e conhecermos um pouco mais sobre Marcion, eu gostaria de ler esse verso bíblico com vocês, onde Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, e ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando Paulo escreve esse texto, queridos, ainda não existia o Novo Testamento, a Brit Hadashah. Só existia a Bíblia hebraica, aquela que hoje é popularmente conhecido como Antigo Testamento. Só existia a Bíblia hebraica, não existia o Novo Testamento. Logicamente, quando Paulo menciona isso, Paulo está se referindo às escrituras hebraicas. Paulo diz que toda a escritura hebraica é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Ele fala semelhantemente também em Romanos capítulo 15, verso 4, quando ele diz que tudo aquilo que foi escrito anteriormente foi escrito para o nosso ensino. Paulo tinha plena compreensão de que as escrituras hebraicas elas eram úteis para o ensino da igreja, para a instrução. Elas ainda estavam em vigor para a igreja. A igreja deveria usar as escrituras hebraicas. Bom, você chama para o seu vídeo 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é devidamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Bom, você tem para você que o autor dessa carta, né, 2 Timóteo, seja Paulo. E que Paulo está falando de uma escritura hebraica. Se ele está falando de uma escritura hebraica, ele está justamente dando uma qualidade a ela, ou seja, ele tem um certo apreço às escrituras judaicas. Eu vou ler uma passagem que Paulo fala: todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim o que é outorgada por Deus mediante a fé. Então, toda a justiça que procede da lei, do judaísmo, ele considera como esterco. E agora a sua fé, o seu apreço está na fé em Deus. Ele trocou a lei pela fé em Deus. Ou seja, ele trocou a lei pela graça. Ele disse que tudo que anteriormente ele conhecia, ele considerou como esterco. Então, vamos começar a entender justamente que Paulo não tem apreço nenhum mais pelas leis judaicas. Outra coisa também que a gente pode ver, essas cartas ditas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, pastorais, por que pastorais? Porque é dada para pastores de determinadas igrejas, né? Então são relatos, são ordens para se conduzir o rebanho. Então veja bem, o que Paulo fez foi justamente construir igrejas
alavancar igrejas, mas nunca estabelecer igrejas. Esse estabelecimento de igrejas com bispos, presbíteros, diáconos, foi feito bem posterior a Paulo. Então dá a entender que essa carta 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, pastorais, elas são cartas pós-Paulo, ou seja, não são cartas escritas por Paulo. Como você gosta de ler livros aí americanos e gosta de consultar, Bart Ehrman também, ele coloca que as ditas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, foram escritas após o tempo de Márcio. E o que é interessante, notar que Márcio não inclui em seu canão bíblico essas 3 ditas pastorais. Logicamente, essas cartas ditas pastorais foram escritas pós-Paulo, por teólogos católicos para prevenir seus membros contra o marcionismo. Essas ditas católicas, tem ali o que é necessário para ser um bispo, e geralmente se diz que ele tem que ser casado e ter filhos, quando que Paulo falou que a gente teria que ficar como ele, solteiro. Quem está solteiro não procure se casar, mas as ditas pastorais são totalmente ao inverso, vem na contramão da pregação de Paulo. Bom, se você acredita tanto nas pastorais, você devia ler esse versículo aqui, 1 Timóteo 2,15. Olha, presta atenção, vou repetir. 1 Timóteo 2,15. Salvar-se-á, isso está falando da mulher, porém dando à luz a filho, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Não precisa ser nenhum PhD em teologia para entender que o que está dizendo aqui, a mulher só se salva se ela der à luz a filhos, caso contrário, não se salvará. Você já pregou isso? Já leu isso? Você que mencionou 2 Timóteo 3,16, você já leu isso? Já pregou? Já ensinou? Então, se não ensinou, é bom você ensinar. Dito então, essas cartas pastorais, no entanto, se você é um estudioso, tem um manuscrito P46, que tem as cartas de Paulo. Esse manuscrito é do início do século III, é o P46. Não há atestado externo claro na igreja primitiva a respeito deles até o final do século II. No P46 não tem as cartas pastorais. Até o século XIX foram expressas dúvidas sobre as pastorais como autênticas paulinas, quando estudiosos alemães e outros notaram discrepância em estilo e vocabulário à organização da igreja. Como eu disse, alguém está tentando organizar uma igreja. Paulo não organizava igreja, ele pregar o evangelho, não organizar igrejas. Situações biográficas, históricas e teologia daqueles encontrados nas cartas paulinas. Então, as pastorais vão na contramão das cartas paulinas. Se a gente notar que essas cartas foram escritas depois do século III, pós-Paulo, toda essa escritura justamente é a escritura que nós conhecemos como Novo Testamento. Era a lista que tinha Bispo Irineu de Leão, e por aí vai. Essas escrituras que a Igreja Católica, que ela tinha uma lista que ela podia ler na sua missa, essa lista que esse autor, que para mim é um teólogo, católico, ele tenta dizer que ela é divinamente inspirada, tá? O que Marcião enxergava? Ele enxergava que agora aquilo que Paulo apresentava, que seria a revelação de Cristo, de um Deus de amor, de uma graça agora, estava em oposição aos escritos da Bíblia hebraica. Mas para nós avançarmos um pouco mais sobre isso, eu até estou com uns livros aqui que nós vamos usar nesse nosso estudo aí que eu estou citando aí, tá? Eu gosto sempre de trazer o conteúdo para vocês e trazer as fontes bibliográficas para nós não trabalharmos com achismos, mas trabalharmos com evidências. E aí, F.F. Bruce nos diz o seguinte, no livro Cânon das Escrituras, ele nos diz o seguinte: de todos os apóstolos, falando sobre Marcião, de todos os apóstolos, que mais fortemente apelava ao seu gosto era Paulo, a quem ficou apaixonadamente devoto,
concluindo, por fim, que fora o único apóstolo a preservar o ensino de Jesus em sua pureza. Queridos, eu já ouvi algumas pessoas que elas exaltam Paulo de tal maneira acima dos outros apóstolos. E alguns até chegam já ouvi algumas pessoas a falar que Paulo pregava um evangelho diferente do de Pedro. Então, na realidade, existem dois evangelhos, né? O pior é que ninguém se atenta a isso, mas existem dois evangelhos. Depois da ascensão de Jesus, existiam dois evangelhos que eram pregados, que era o evangelho da incircuncisão e o outro era o evangelho da circuncisão. Um evangelho era pregado por Paulo e o outro por Pedro e os demais apóstolos. Em Coríntios 1:7 diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Porém, os religiosos de hoje, acredito que você se enquadra neles, acreditam que Paulo pregava para os incircuncisos, os gentis, e Pedro e os demais para os circuncisos, os judeus, acreditando que fosse o mesmo evangelho que os dois pregavam. Mas não é isso que está dizendo o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Não está dizendo o evangelho para os incircuncisos e o mesmo evangelho para os circuncisos. São dois evangelhos totalmente diferentes. Paulo lhe disse: se alguém vier convosco pregando outro evangelho que não seja aquele que eu anunciei, que ele sempre disse meu evangelho, considere anátema. Ele até dá uma dura na igreja de Gálatas, porque ele já viu que aquele pessoal já estava partindo para admitir um outro evangelho. Então esse outro evangelho nada mais é do que o evangelho de Pedro e dos demais apóstolos, ou seja, o evangelho da circuncisão. O evangelho da circuncisão, o dito evangelho de Pedro, que é o evangelho admitido hoje, né? Que são esses 4 evangelhos que nós temos na nossa Bíblia, ele é um evangelho corrompido pelo judaísmo, ao qual era pregado por Pedro e os demais sob a liderança de Tiago, chamado irmão do Senhor. Esse evangelho propunha a aceitação de Cristo, porém não abolindo nenhuma lei judaica, que até incluía a circuncisão no seu ritual. E por isso Paulo diz que Pedro pregava o evangelho da circuncisão, que seria, em outras palavras, um cristianismo envolto em judaísmo, que é o que nós temos hoje, né? Um evangelho judaico-cristão. Você disse também no seu vídeo que nós temos paixão por Paulo. Você está certo nisso. Concordo com você plenamente. Márcio tinha e todo marcionita também tem. Agora eu te pergunto, será que nós deveríamos ter paixão por Pedro? Que a igreja ela interpolou em seu canon, né, o livro de Mateus, e diz que Pedro tem a chave do reino dos céus, que ele é a pedra e tem a revelação para a igreja. Mas como que Pedro tem a revelação para a igreja, ele tem a mensagem para a igreja, se ele escreveu 2 pequenas cartas, né? E se você olhar uma delas, não incentiva a leitura das cartas de das cartas de Paulo. Essas cartas de Pedro, tem uma que diz que as cartas de Paulo são difícil entendimento, que os indoutos torcem para sua própria condenação. Então, indiretamente, essa carta de Pedro está dizendo: olha, cuidado, se você não ler a carta de Paulo conforme a doutrina judaica cristã, você vai ser condenado. Então não há um incentivo de Pedro para ler as cartas de Paulo. Outra coisa, Paulo, ele tem 65% dos escritos para a igreja do Novo Testamento. Vamos supor, são 27 livros, né? As cartas de Paulo supostamente são 14, todo mundo considera 14, e o livro de Atos, nós temos mais ou menos 70% falando de Pedro. Então nessa Bíblia aqui que nós temos,
65% se baseia no que Paulo fala. Paulo é a base do Novo Testamento. Na Bíblia marcionita é mais ainda. Na Bíblia marcionita, nós consideramos 100% as cartas de Paulo tendo os requisitos, ou seja, tendo a linha para a salvação. Então, a Bíblia marcionita tinha as 10 cartas autênticas de Paulo e o Evangelho do Senhor, que era aquele evangelho que Paulo pregava, que ele disse, meu evangelho. Agora eu perguntaria para o canal, dentro desse tema, desse bloco, para o canal Taná, qual dos apóstolos disse, se alguém pregar outro evangelho que não seja o que eu prego, considere anátema? Quem? Foi Paulo ou foi Pedro? Foi Paulo, né? Então ele chamou para si a responsabilidade do evangelho. Então nós temos que pregar o evangelho que ele pregava, que é o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho não envolto em judaísmo. Vamos avançar para nós entendermos melhor. F.F. Bruce nos diz o seguinte ainda. A recusa de Paulo em permitir qualquer elemento de observância da lei na mensagem de salvação foi entendida por Marcião como implicação de não apenas a lei, mas também o próprio Antigo Testamento havia sido suplantado pelo Evangelho. Qual é a compreensão de Marcião, amigos? A compreensão de Marcião é o seguinte: Paulo estava ali, de acordo com a perspectiva dele, discutindo com os judeus. Então, Paulo disse que as obras, a lei não tinha papel na questão da salvação, não tinha propósito de salvar ninguém. Marcião, ele interpreta isso e a conclusão dele é o seguinte: nem a lei, nem o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, não eram mais válidas. Eles tinham sido suplantados pelo Evangelho. De tal forma que Marcião ele vai rejeitar a Bíblia hebraica, vai dizer que a Bíblia, inclusive ele chega à conclusão de dizer que o Deus da Bíblia hebraica era um Deus diferente do Deus do Novo Testamento, do Deus de graça. E ele vai rejeitar a Bíblia hebraica, vai dizer que a Bíblia hebraica não é mais para os cristãos não devem usar a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento não serve mais para os cristãos. Então, partindo agora para o outro bloco, né? O canal Taná, só Taná, disse a verdade. Ele disse que Paulo disse que a lei não salva. Exatamente. Concordo plenamente que o canal Taná disse a verdade. Eu vou ler para você 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. E nesse versículo que você presta atenção, ele está dizendo que o Velho Testamento, suas lições, ou seja, o judaísmo foi por Crestos ou Cristo abolido. Mas os sentimentos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. Carta autêntica de Paulo. Na realidade, não foi Marcion que disse que o Velho Testamento foi abolido, mas sim o próprio Paulo. Ele disse mais: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois se precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, justificados pela fé em Jesus. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Canal só Taná. Se Paulo disse que ninguém será justificado por obra nenhuma da lei, porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, para que serve a lei, se ela não justifica ninguém? Para que serve a lei? Ela é necessária para a nossa salvação? Não, porque ninguém será justificado por uma obra nenhuma da lei. Se você seguir a lei, você não vai ser justificado. Assim diz Paulo. Então, para que serve? O próprio Paulo, a carta aos Hebreus, ela vai responder. Porque o precedente mandamento
que é o mandamento dado lá no Monte Sinai, é abrogado por causa da sua inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Agora é introduzido o quê? A graça, a fé em Deus. Isso aí foi dito em Hebreus capítulo 7, versículo 18 e o 19. Voltando um pouquinho para os evangelhos, Crestos diz em São Lucas: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino dos céus e todo homem faz força para entrar nele. Crestos ou Cristo diz que as leis e os profetas só vigoraram até João. João foi o último profeta da lei. Então só vigorou até João. A última profecia do Velho Testamento, Malaquias 4, se cumpriu na vinda de João. Desde então, inclusive quando João foi morto e cortado sua cabeça, todas as profecias de João foram extintas, porque quando se corta a cabeça de um profeta, todas as suas profecias são extintas. Então, o Velho Testamento só vai até João Batista. Só profetizou, só vigorou até João Batista. Daí em diante é anunciado o reino dos céus, que não está no Velho Testamento. É uma nova mensagem trazida por Crestos lá do Pré-Roma. Queridos, esse discurso não parece familiar para vocês? Não parece um discurso que nós ouvimos muito na internet, em púlpitos? Mas vamos avançar um pouco mais. Neste livro aí, o texto do Novo Testamento de Kurt Aland e Barbara Aland, comentando, por exemplo, sobre a carta aos Hebreus, diz assim: para Marcião ela era inaceitável por causa de suas conexões com o Antigo Testamento. Por exemplo, então eu coloquei esse exemplo para vocês aí para vocês terem uma ideia. Para Marcião, a carta aos Hebreus ela não era aceitável. Por quê? Porque ela tinha claras ligações com a Bíblia hebraica. Marcion, de tal forma que Marcião ele vai rejeitar agora toda a Bíblia hebraica e ele vai tentar eliminar todos os vínculos com a Bíblia hebraica. Queridos, nós temos visto em nossos dias... Bom, nesse bloco aí, o canal Sotana, ele tenta argumentar que o Márcio é contra o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus ele faz menção, né, ao judaísmo. Bom, o que eu queria dizer é que, antes de chegar ao mérito, eu queria dizer que eles pegaram, a Igreja Católica pegou a Bíblia Marcionita, depois da morte de Márcio, e também depois que ela juntou com o Império Romano, né, ela promulgou sua Bíblia no ano 367 da nossa era cristã. E nesse cânon, né, que ele foi promulgado, eles colocaram cartas interpoladas de Paulo. Embora que eles tenham as 10 cartas, como tinha as 10 cartas na Bíblia Marcionita, eles não tiveram ela sem mácula, né, imaculada. Não, eles macularam essas cartas e colocaram nelas interpolações para alinhar o pensamento do Paulo, né, das cartas, com o pensamento do Paulo que eles queriam que fosse católico. Os marcionitas, ao contrário do que você menciona, nós acreditamos que Marcion tinha afinidade com o livro de Hebreus, porque se a gente for mais a fundo, Marcion, pelo aquilo que a gente sabe, ele era um bispo da igreja de Alexandria, ou seja, a mais influente cidade daquela época, né? Então, Marcion, segundo esse bispado, ele tinha um rebanho de hebreus samaritanos, né? Ao qual, na nossa visão, ele é o autor do livro de Hebreus para esse rebanho. Porém, esse livro de Hebreus, como ele está hoje, tem algumas interpolações, né? Mas na íntegra, eu gostaria de ler alguns versículos para você ver se realmente ele pende para o judaísmo ou, ao contrário, ele é contra o judaísmo. Hebreus 7, 11, 12. De sorte se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico,
porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse chamado a ordem de Arão? Hebreus 7, versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança para a qual chegamos a Deus. Hebreus 8, versículos 7 a 13. Porque se alguém primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Ou seja, se o primeiro fosse irrepreensível, não precisaria ter o segundo, ou seja, o Novo Testamento. Hebreus, capítulo 9, versículo 9 e 10. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Hebreus 10, capítulo 1 ao 9. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Hebreus 13, 9. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram os que dela se entregaram. Bom, coloquei alguns versículos, li alguns versículos, que me parece que o autor de Hebreus, ele não se agrada do judaísmo. Eu estou errado ou estou certo na minha colocação? 9:40 ele diz: as escrituras dão testemunhos de mim. Que escrituras que ele se refere? Está se referindo às escrituras hebraicas. Paulo diz em Romanos capítulo 15, verso 4, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino. Jesus diz ali em Mateus capítulo 5, verso 17 a verso 18, eu não vim para abolir nem a lei, nem os profetas. Lei ali é uma referência aos 5 livros de Moisés, profetas é uma referência ao restante da Bíblia hebraica. Assim, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir, o termo ali grego plerô, eu vim tornar pleno o que está escrito lá. E muitos outros textos do Novo Testamento que nós poderíamos citar aqui, onde constantemente os escritores neotestamentários citam a Bíblia hebraica, eles estão baseados. Jesus usa a Bíblia hebraica para validar a sua missão. Mas hoje as pessoas põem na cabeça que a Bíblia hebraica não é mais válida, que os ensinos da Bíblia hebraica não são mais válidos. É claro que existem elementos da lei que foi dada por Deus aos seus profetas que foram cumpridas no ministério de Cristo. E outros não. Mas de tal forma que a Bíblia hebraica ainda é válida para nós. E como... Agora, no sexto e último bloco, você coloca o versículo São João 5,39. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são as mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia vós não quereis vir a mim para teres a vida eterna. Bom, é lógico, se a gente lê esse versículo com as premissas judaicas cristãs que a gente tem, a gente vai entender de uma maneira, que é a maneira que todo mundo entende, né? Que é uma ordem para que todo mundo examine as Escrituras, que aí eu concordo, seria o Velho Testamento, para buscar nelas a vida eterna, ou seja, e que são elas que de mim testificam. Então, todo mundo, né, a grosso modo, já entende que nós somos obrigados a examinar as Escrituras, o Velho Testamento, porque examinando ela a gente vai obter a vida eterna
E lá no Velho Testamento é que testificam de Cristo ou de Crestos. Bom, isto é o que a gente tem de pronto conforme a nossa premissa. Mas se vocês olhar atentamente, sem nenhuma premissa, você vai olhar que a palavra é examinais. E por essa palavra, examinais, dá para se concluir que esse verso é uma pergunta e não uma afirmação. Crestos está perguntando. No Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, né? Não sei o nome que você costuma chamar ele, né? Jeová, ou não sei o nome que você o chama, né? Eu chamo ele de Demiurgo, mas no Velho Testamento, né? O tetragrama, sei lá. Ele nunca prometeu a vida eterna para ninguém. Não tem vida eterna nos céus para ninguém, a não ser que você me prove, né? Estamos aí para ser contraditado. O que tem no máximo é que ele prolonga a vida, né, de alguém aqui na Terra, na sua esfera de atuação. Ele não tem atuação nos céus, né, no pré-Roma, onde Crestos nos promete uma vida eterna. Bom, Crestos Cristo veio trazendo uma nova mensagem de vida eterna nos céus, coisa inédita para os judeus. Então os judeus começaram a ouvir a pregação de Cristo falando vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Eles começavam a examinar lá no Velho Testamento, onde é que tem vida eterna? Na Taná, na Torá tinha vida eterna, nos céus, de modo algum. Então, mas eles começavam a procurar lá. Então é por isso que Crestos fez a pergunta para os judeus: examinais as escrituras do Velho Testamento, porque vocês pensam ter nela a vida eterna. Mas cadê? Me mostre onde é que tem a vida eterna, né? Lá. E que são elas que de mim testificam. Bom, trocando em miúdos, Crestos pergunta aos judeus que eles estavam procurando aonde fala de vida eterna no Velho Testamento e aonde está Cristo no Velho Testamento. Porque as atitudes de Cristo contrariam as atitudes daquele Messias que o povo judeu estava esperando. O povo judeu estava esperando um rei, né? Um rei Messias, que colocaria os judeus acima de todos os povos, mataria, como fez lá no Velho Testamento, seus inimigos, e colocaria, mais uma vez, os judeus no topo do mundo. É isso justamente o que fala de Cristo no Velho Testamento. Mas Crestos, as atitudes de Crestos, né, contraria tudo isso. Porque o Messias não falaria com uma mulher, muito menos andaria com um leproso, menos ainda falaria com prostituta e ladrão, e menos ainda traria uma mensagem para os pobres. Então eles estavam procurando lá no Velho Testamento e Crestos, ou Cristo, estava indagando ele. Vocês estão examinando as escrituras do Velho Testamento para ver se realmente nelas tem essa vida eterna que eu estou pregando. E se eu estou lá? Então ele constantemente olhava. Bom, em vão, porque no Velho Testamento nem tem vida eterna e nem de Crestos testificam. Porque Cristo é uma nova mensagem. Ou seja, Paulo disse, o mistério de Cristo foi escondido até dos órgãos daqueles que criaram os céus e a terra. O próprio Cristo disse, as leis e os profetas vigoraram, duraram até João. Agora é trazida uma nova mensagem. Não essa mensagem da lei e dos profetas, mas uma nova mensagem. A mensagem do reino dos céus. Então, Crestos, ele pregava a mensagem do reino dos céus. Não a mensagem do Velho Testamento.
Então, uma nova mensagem. Por isso que ele falou, as leis e os profetas só vigoraram até João. João foi o último profeta de Israel ou de Jeová. Daqui para frente, eu trago uma nova mensagem, né, de vida eterna para vocês no outro sistema de coisas. No verso 20 de São João 5, e não quereis vir a mim para terdes vida. O pessoal examinava, retrucava, mas de modo algum queriam se achegar a Cristo para ter vida. Eles ficavam com as leis e os profetas. Por isso que Cristo disse uma certa feita. É mais fácil cair um tio, é mais fácil os céus e a terra se passar do que cair um tio da lei entre os judeus. Eles adoravam mais a lei do que qualquer coisa do mundo. Então por isso que ele falou, é mais fácil terminar o mundo do que no entendimento desses judeus cair um tio ou um jota da lei.